O Rafael, quando ele estava com 15 anos, ele brigou com o pai lá no Mato Grosso do Norte. Uma cidade bem pequenininha. Ele era da igreja, frequentava a igreja, família adventista. Ele chavecava muito as menininhas. E o pai não gostou, ou o pai da moça não gostou, eu não sei quem não gostou. Ele brigou com o pai e falou: vou morar com a minha mãe em São Paulo. Com 15 anos ele veio para São Paulo. Chegou em São Paulo, em um mês, ele já era um criminoso. Em um mês, ele já era um criminoso. Durante 17 anos, envolveu-se com drogas, com crime, coisas pesadas, fazia parte da principal facção criminosa de São Paulo, tinha uma boca de fumo muito rentável, e um dia, passando em um programa como esse, a esposa dele disse: olha aí, estamos passando em frente à igreja da sua mãe, vamos entrar. Ele estava armado, chapadão, tinha cheirado muito. Ele disse: de jeito nenhum. Eu disse: não, nós vamos entrar. E eu pergunto: a igreja é lugar de drogado? A igreja é lugar de viciado? A igreja é lugar de bandido? Olha, a gente fala assim, é exatamente isso, é verdade. Mas quando alguém entra, ele vai dizer, eu vou chamar ele para ele dizer o que aconteceu naquela noite com a igreja dividida, quase saindo no braço, dentro do culto, por causa dele. Rafael, vem aqui. O microfone está ali. Que bom ver você, Rafael. Deus abençoe, a alegria é muito grande. Essa cara de bom moço que ele tem, olha que cara de bom moço. Essa cara de bom moço dele, tente imaginar o que eu falei para você. Você passa em frente à igreja e ouve um louvor, por isso que o hino foi cantado agora, Cristo me transformou. Você está ouvindo um quarteto do Marcos, do Roupão da Fé, Jardim Louvor, cantando qual hino? Monte Calvário. Monte Calvário. Aí passa a sua esposa, vem cá, esposa. Vem aqui. Ela diz para você, receba ela lá, ajude ela a subir os degrauzinhos. Pastor, ali. você só dá licença um minutinho? Não, mas ela já subiu, agora já era. Eu queria que a igreja batesse palma para essa mulher, por favor. Oh, mas vamos conhecer primeiro. É minha paixão. Você falou para ele, vamos entrar. E ele falou, não. Não. Por que não? Porque ele estava armado, estava drogado e ele não queria. E você vivia há quanto tempo com ele? Já tinha uns 7 anos. 7 anos. Você era o chefe da boca? Sim. E dava dinheiro? Eu tirava por final de semana, irmãos, R$8.000 livre. Livre? Livre. Você fazia parte do crime mesmo? Primeiro comando da capital, com o estatuto lido e tudo. Estatuto de líder? Isso. Lido, estatuto. PCC tem um estatuto. Ah, estatuto lido. Lido. O que quer dizer isso? É quando você é batizado. Ô, louco. Eu não quero nem saber desse batismo aí. Aí ela puxa você para entrar na igreja. Você fala, não, não vou entrar. Vem aqui mais para o centro. Na verdade, irmãos, ela não me puxou, ela me empurrou. E, assim, a Fabiana, ela é... Dá para arrumar um microfone para a Fabiana? A Fabiana, ela é o meu Jesus na terra. Sem exagerar. A gratidão que eu tenho pela Fabiana, pelo que ela fez por mim, nem 1000 vidas eu pagaria. Mas na eternidade nós seremos, acertados. Você entrou na igreja. A hora que você entrou na igreja, a sua mãe frequentava aquela igreja. Sim. A hora que você entrou, estava vendo uma cerimônia de batismo. Sim. 5 ou 6 pessoas iriam se batizar. Iriam ser batizadas. O projeto do Roupão da Fé, nós não temos tempo de contar aqui,
mas é um projeto evangelístico missionário que faz muitos batismos. E então, a hora que você entrou, você disse que começou a chorar e não parava de chorar. Aquele homem forte, aquele homem... você... Deixa eu usar um termo aqui da rapaziada. Casca dura, casca grossa. Você era um bandido da pesada? Eu me considerava... Não só você, os outros. Você era um bandido? Sim, eu tinha muito respeito. Era criminoso mesmo? Criminoso mesmo. De verdade? De verdade. Pra valer? Não gostava de dar tiro em polícia. Bom, aí você começa a chorar. Um cara armado, drogado, começa a chorar dentro da igreja, por quê? Irmãos, começou a passar um filme na minha mente. Ao ela me empurrar para dentro da igreja, no portão da igreja, eu senti garras me segurando, uma espécie de uma teia de aranha. Eu não vi ninguém, não vi nada, mas eu não conseguia entrar de forma alguma. E ela me empurrou literalmente. Quando eu coloquei o pé na nave da igreja, me deu um remorso. Eu não consigo explicar o sentimento, mas era uma tristeza profunda. Eu entrei em desespero. Fazia alguns anos, né, amor, que eu não chorava. E ela perguntou: o que está acontecendo com você? Eu não sei. E eu comecei a chorar, de soluçar. Sentamos na quarta fileira de bancos, e ali começou a passar um filme na minha cabeça, da época de igreja. Mas foi muito rápido. E aí entrou cenas de coisas terríveis que eu fiz. Alguém convidou para o batismo. O pastor disse se havia alguém que gostaria de ser batizado, e você disse que a igreja toda olhou para você, porque você levantou a mão, mas você não levantou a mão. Então, aí a gente sentou no quarto banco de trás para frente, e ali, por algum motivo, eu resolvi sacar uma pistola 380 Glock semiautomática e dei para ela colocar dentro da bolsa. Só que um dos anciãos viu, né? E o Marcos Camilo pregando na frente. Eu não me lembro dos batismos ter acontecido, porque a luta espiritual que eu estava passando naquele momento era muito forte. E eu lembro que o Marcos falou assim: tem alguém que precisa se batizar e não pode sair daqui sem o batismo. Só um parênteses. A hora que ele passou a arma para a bolsa da esposa, alguém da igreja viu e já... Ele está armado. Eu nunca vi um jornal tão rápido na boca daquele irmão. Dentro da igreja. Então ali começou a haver a briga na igreja. Ele está armado, segura ele, olha ali. Bom, e daqui a pouco Marcos Camilo, vocês talvez, ele já pregou aqui na igreja, conhece o projeto Roupão da Fé, perguntou quem queria batizar. O Rafael não levantou a mão, mas alguém levantou a mão dele. Sim. E ele ficou com a mão levantada. E ele, quando percebeu, já estava indo para frente para ser batizado. E começou a existir na igreja uma discussão. Ele não pode ser batizado. Inclusive a mãe dele falava. E ela gritava que ele não podia ser batizado de jeito nenhum. Porque sempre que você dizia, o que você falava? Você está com o microfone. Eu falava que ele estava doido. Eu falava que ele estava doido, que estava errado o batismo dele, que ele não deveria se batizar porque ele não estava preparado, não estava certo esse momento. Bom, resumindo, ele foi para o batismo, o pastor chamou ele à parte, conversou com ele a respeito do batismo, perguntou se ele queria ser batizado. Fale em 2 minutos o diálogo com você e o pastor. O que você disse para ele? Eu não quero, eu não posso, eu preciso, eu vou, o que foi? Então, aí, esse momento que o meu braço levantou, não foi ser humano que levantou, e não foi eu também. Lá no céu eu vou perguntar para Jesus se foi o Espírito Santo ou se foi meu próprio anjo da guarda. Fui para o fundo, o pastor pediu para mim subir para uma salinha onde o pessoal tinha se trocado, né? E que ele ia lá conversar comigo. E ali eu tive um debate com Deus. O debate foi esse: Deus Todo-Poderoso, eu não sei por que eu estou aqui, mas se o Senhor me trouxe, algum motivo tem. Embora eu não venha para a igreja, entre aspas, eu tenho nojo dessa igreja, eu não vou discutir com o Senhor. Só que tem uma:
O Senhor sabe todos os meus pecados, sabe minhas manias e principalmente os meus vícios. Nós vamos ter que fazer um acordo aqui agora. O acordo é esse: o Senhor me liberta de tudo que eu tenho de problema, e eu te sirvo até o dia que eu sair da igreja. Se assim for da sua vontade, que seja feito. E aí o pastor Kleber entrou e disse: a gente vai conversar. Eu falei: pastor, eu já conversei com Deus em relação a... Eu não respeitava ninguém, né, irmão? Vem mais para cá. Não Olha tinha... que o pastor Kleber falou: quero conversar com você. Você disse: já falei com Deus, não quero papo com você. não tem conversa, pastor. Porque pastor é um cara chato, só pega no pé, perturba, fica dando sermão, cutucando. Não quero falar com você, pastor. Aí eu falei para ele: pastor, eu não quero falar com o senhor sobre isso, porque eu já conversei com quem eu tinha que conversar. Se o senhor quiser fazer o batismo, eu acho que ele vai acontecer. A hora que você falou isso para o pastor, vocês entraram no tanque batismal, como que estava a igreja? Então, irmãos, aí a gente teve esse diálogo lá em cima, o pessoal já tinha saído. Nós descemos para a nave da igreja, para mim entrar no tanque. Quando eu olho, foi talvez o dia que eu mais senti vergonha e tristeza da igreja adventista. Mas não da sigla adventistas, e sim dos membros que ali estavam. Tinham 350 e poucos membros, né, amor? 150 estava querendo matar o lado esquerdo, que tinha 150 também. Porque o lado direito queria que o meu batismo, e o lado esquerdo não queria. Inclusive a mãe dele e a esposa não queriam. E a minha esposa e minha irmã e a minha mãe estavam do lado que não queria o batismo. Só um parênteses, por que isso aconteceu? Porque ele era conhecido da igreja, a biqueira dele era na esquina da igreja. 2 ruas para baixo. A boca de fumo dele era 2 quadras da igreja. Todo mundo conhecia que ele era o dono da rua. E agora ele está na igreja, nunca frequentou e vai ser batizado. Então nós temos que entender a reação da igreja. Quando ele disse que ficou triste, nós entendemos. O que é isso? O chefe da boca de fumo estava armado agora há pouco, está armado. Vem aqui na igreja e vai ser batizado, drogado vai ser batizado. O batismo foi realizado e a hora que ele foi imerso, aconteceu um milagre embaixo na água. Quando o apóstolo Paulo fala em Romanos que nós fomos sepultados no batismo com Jesus, a simbologia de como Jesus foi sepultado e ressuscitou, no batismo nós somos sepultados, isto é, um velho homem, uma velha pessoa fica. Olha o que aconteceu embaixo da água em milésimos de segundos. Quando o pastor levantou a mão sobre minha cabeça, ele disse assim: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te batizo para uma nova vida, em nome do Senhor Jesus. E ao me deitar na água, quando eu fiquei submerso, eu escutei na minha mente: agora você vai trabalhar para mim. Eu tive um susto, porque embaixo da água você não escuta a voz. Eu abri a boca, eu brinco que eu fui batizado por dentro e por fora. Eu acho que é por isso que deu certo, porque eu bebi, eu acho que 1 litro de água. Vejam, ele se assustou ao ouvir uma voz embaixo d'água. Irmãos queridos, a voz do Espírito Santo é ouvida, ela é literalmente ouvida. Só que ele ouviu embaixo d'água e ele ficou assustado com a voz e abriu a boca. E Deus aproveitou e já batizou por dentro também. E aí? E aí eu voltando, irmãos, embora eu saí da igreja adventista com 15 anos, os mais velhos vão lembrar quando o diácono ficava na porta, as irmãs da diácono com aquele bolo de folheto para a gente distribuir. Eu queria morrer com aquilo. E aí eu visualizei a minha esposa e comecei a fazer um apelo para ela automaticamente. Só que nesse apelo que eu estava fazendo, a presença do Santo Espírito de Deus na minha frente foi se tornando tão forte, né, amor? Que eu comecei a fazer assim com a mão. De dentro do batistério? De dentro do... Como se ele estivesse conversando com alguém e Sim. pegar alguém assim do lado. Sim. E eu fazendo assim com a mão, e aí o Marcos: o que está acontecendo? Cara, o Espírito Santo está aqui, porque eu estou sentindo tão forte ele que você não está vendo, não é possível. E eu olhei para ela e falei: ó, você tem que entrar aqui porque Deus vai mudar a nossa vida, eu vou largar tudo, você não está acreditando. Ele chamou você para entrar e você falou: não mesmo. O microfone dela, eu acho que vocês estão com algum problema com ela, eu vou trocar com o meu, vamos ver se funciona. Não está funcionando. Pode falar.
Eu falei, de jeito nenhum, não vou me batizar. Tá, você tinha medo de se batizar porque você sabia como era a vida que ele tinha e não estava preparado. Terminou o batismo, naquela noite, ele ficou até as 11 horas da noite entregando a boca de fumo. Até as 11 da noite. Quando ele chegou para o principal soldado dele lá e devolveu, quanto você deixou de cocaína para ele? Tinha mais ou menos 1,5 kg. Deu 1,5 kg, o que tinha de dinheiro, devolveu e foram morar num quartinho pequeno no fundo da casa da mãe. Mas quando ele fez isto, existe uma lei dentro do crime organizado que eu conheço de outras pessoas, que é o seguinte: você foi batizado, você quer ser um adventista, pode ir, ser feliz, mas se você voltar para o crime, eu te mato. É uma regra, você não pode servir a dois senhores, né? Ou você é do capeta ou você é de Deus. Foram para casa, naquele quartinho, e ela fumava bastante. E ele estava convertido, eles colocaram papelão no chão, ela não conseguia dormir porque rato ficava passando em cima no telhado. E amanheceu domingo, e ela foi para a cozinha da sogra, e ela voltou para casa com o olho arregalado, apavorada, desesperada, chorando, porque a voz que ele havia ouvido embaixo da água, ela ouviu na cozinha da sogra no domingo seguinte. O que você ouviu? O que aconteceu com você naquele domingo? Só um parênteses. Nesse apelo que eu fiz para ela, e insistindo, ela disse assim, ó: tudo bem, se o Espírito Santo falar comigo essa semana, eu me batizo. Isso. Agora o Espírito Santo falou para mim, falou para você, se ele falar comigo, nós vamos voltar à semana de oração. E se o Espírito Santo falar para mim, como ele falou para você, falou com sátira. Sim. Falar para mim, eu me batizo. O que aconteceu domingo? E aí eu estava lá lavando a louça e aí eu escutei uma voz lá no fundo, que eu precisava me batizar naquele dia, porque senão eu ia morrer. Aí eu falei, eu acho que eu estou ouvindo vozes, mas eu nem dei confiança. Aí passou uns 3 minutos, a mesma coisa, mas tipo mais perto, né? Como se a voz estivesse mais perto. Também falei, eu acho que eu estou ficando doida. Aí na terceira vez, aí eu já desci correndo para ele, chorando, de morena eu fiquei branca igual a cor de um papel. Falei, amor, 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 eu preciso me batizar hoje. Ele, por quê? O que aconteceu? Falei, eu escutei a voz do Espírito Santo e ele disse que se eu não me batizar hoje, eu vou estar morrendo. Eles chegaram na igreja na semana de oração do Roupão da Fé no domingo à noite. Isso. E quando entraram na igreja, ela disse, eu quero ser batizada hoje. Contou a história, foi batizada, terminou o batismo, se trocando lá embaixo com a diaconisa do lado, acendeu um cigarro e começou a fumar. É verdade, irmão. Nunca ninguém tinha falado para ela nada. Ela sentiu o desejo de ser batizada. E aqui agora eu vou falar como pastor. Há questões que nós não entendemos. O Espírito Santo trabalhou no coração dela, que algum pouco tempo depois, ela pegou nojo. Quanto? 7 dias. 7 dias ela pegou nojo do cigarro, não sofreu a crise de abstinência. Nada. Deixou de fumar. Constituíram família, que já eram, tinha um filhinho, nasceu a filhinha, olha ali o casalzinho lindo ali, o filho e a filha, eles estão ali, vem aqui, ele estava com 4 aninhos, 2 aninhos, o Gabriel, e depois nasceu a Maria Eduarda, e eles então começaram a trabalhar, ele começou a trabalhar, e aqui devido ao tempo eu vou contar rapidamente. O Marcos Camilo mandou ele ir com uma pessoa para preencher, para dar um estudo bíblico. Ele nem sabia o que era estudo bíblico. Ele chegou
para conversar com a pessoa, e uma pessoa dura não queria abrir o seu coração, e o rapaz, o obreiro, falou assim: bom, então vamos terminar, você faz uma oração, porque ele não quer nada, e ele fez uma oração. Irmão, vocês imaginam um cara, 3 meses batizado, passou 17 anos traficando, fazendo outras barbaridades. Muita barbaridade? Muitas. Ela sabe de algumas. Não, mas a gente não precisa saber. São todas que vocês imaginam. Essas tem. Deus colocou uma pedra em cima, por isso Louvado seja o nome de Deus. E, Miqueias 7,19. Você imagina um cara que nunca deu um estudo bíblico, nunca fez uma oração por ninguém, é acostumado a só desejar o mal, fazer o mal e viver o mal. Vem um abençoado de um obreiro, te chama para ir, né? Você vai lá visitar o cara, não sei nem por que eu fui, hoje eu entendo o porquê. O cara chega e fala para você assim: você ora. Não é para dar nele? Mas o Espírito Santo veio sobre mim e eu fiz a oração. A oração foi essa, irmãos: Senhor, eu não sei por que o Senhor está me colocando nessa saia justa. Eu não sei orar, não sei nem me dirigir ao Senhor. Mas coloca na cabeça desse parceiro aqui que o Senhor me mudou. Olha o que eu era há 3 meses e 2 dias atrás, e olha o que o Senhor está fazendo por mim hoje. Que o irmão Paulo entenda que ele também pode ser transformado, independente do nóia que ele seja. O Senhor é misericordioso, o Senhor me tirou do lamaçal do pecado. Que ele entenda isso. Aí eu senti ele me abraçar. Beleza, continuei orando. Ele estava 40 anos afastado. 44 anos afastado da igreja, irmãos. Esse irmão aí. E aí eu falei, né, na oração, eu falei: e que o seu Santo Espírito mostre para ele, nesse momento, que o teu poder é que está conduzindo. Eu abro o olho e digo: em nome de Jesus, amém. Mentira. Disse: te agradeço, Deus, em nome do Senhor, amém. Não falei em nome de Jesus. Que não sabia. Que nem sabia como orava. Eu olho para o irmão Paulo, ele colocou a mão no meu ombro e falou: pode ligar para o pastor que eu vou me batizar. Bom, pegando agora essa parte que ele falou, diga para o pastor que eu vou me batizar. Ele gostou tanto daquilo que ele chegou para o Marcos Camilo e falou: eu quero fazer isso. E o Marcos disse: vamos fazer. E ele começou então a fazer esse tipo de oração. Não sabia dar estudos bíblicos, começou a pegar listas de pessoas que estavam afastadas, visitava contando a experiência dele, foi adquirindo conhecimento bíblico, e no primeiro ano que ele dedicou-se a esse trabalho de evangelismo para trazer pessoas para o batismo, no primeiro ano foram batizados quantos? 798 pessoas. Deus seja louvado. Amém. Quase 800 pessoas foram batizadas, e ele continuou. Foi, depois de alguns anos, contratado pela Paulistana para ser obreiro. Ela também começou a ser obreira. Começaram a trabalhar diretamente o evangelismo, e desse período para hoje, aliás, esse período para ontem, você fala hoje, desse período para ontem, com a bênção e o poder de Deus, Deus seja louvado e somente Ele exaltado. Quantas pessoas, pelo seu trabalho direto de evangelismo, foram batizadas até ontem? Diretamente 3.186. Louvado seja Deus. 386. E 2 foram batizados hoje? 3.188. 3.188. Encerrando. Posso só? Irmãos, quando eu fui chamado para a obra, eu trabalhei 3 meses de graça, porque o Roupão da Fé é um projeto do irmão Marcos Camilo, e ele não tem recurso. Quem sabe da história comprova o que eu digo. O irmão Marcos tem um projeto na mão que foi o próprio Deus que deu para ele em sonho. Nós, só no Roupão da Fé, eu já batizei 9 irmãos do PCC, pessoas que ninguém acreditava. Você faz um trabalho hoje na comunidade? Sim, não podia deixar de falar da comunidade Mandela, apoiado pelo meu pai, pastor Cidral, e pelo meu outro pai, o pastor La Roca, presidente da Associação Paulistana e o evangelista da E você Associação me disse Paulistana. que eles ajudaram a construir um lugar para você dar estudos. Os traficantes, né? A igreja adventista é tão impactante, irmãos, na transformação de bandido. A verdade é essa, que quando um bandido
ou um ex-bandido, digamos assim, entra numa comunidade e é comprovado o passado dele, todos querem apoiar a Igreja Adventista, sem exceção. A minha esposa tem um projeto dentro da comunidade Mandela com 87 mulheres pentecostais, mulheres de bandido. O nome do projeto é Círculo de Oração. Já deu problema esse nome, viu, com alguns santos da igreja. Eu sou um cara meio desbocado, irmãos. Eu prego o evangelho porque se eu sair do evangelho, amanhã eu estou no crime de novo. Então Deus me fez uma proposta: eu te dou a eternidade se você não sair. Eu não quero que você seja santo, eu quero que você santifique. Não existe um santo na terra. Nós estamos nos santificando. E quando piscar o olho de Jesus, nós teremos um corpo perfeito. Até lá, seja paciente com o seu próximo. Seja benevolente. Se sacrifique pelaquele que ninguém acredita.